Pronto, voltei. Então, professora, estamos aguardando aqui, as pessoas geralmente se atrasam um pouquinho, mas o nosso grupo de pesquisa, eu já vou logo dizer que não passa de 10 alunos, mas a gente fez os convites, né? Vamos ver se o pessoal vai ter um tempinho aqui para dedicar ao estudo de novas áreas ou obter novos conhecimentos, né? Eu sempre digo que conhecimento nunca é demais, né? Então, professora, são 5 horas em ponto, né? Eu organizei a nossa palestra aqui do grupo de pesquisa da seguinte maneira: durante os 5 primeiros minutos, eu vou apresentar o Lantec, apresentar a senhora, apresento também os bolsistas, depois eu passo a fala, né? Você tem 40 minutos, se quiser passar também um pouquinho, pode passar, não tem nenhum problema, tá? E por fim, a gente tem os comentários que vão ser enviados pelo chat, que a Juliane vai ficar responsável aí por nos enviar, tá bom, Juliane? Juliane também é minha orientanda. E por fim, né, a gente finaliza a nossa palestra. Não vai durar mais que 1 hora, eu acredito. Né? E a proposta é que o Lantec traga pelo menos um participante, né, um pesquisador, professor, que se dedique aos estudos dos gêneros textuais, né, a tecnologia, a educação, né, e a linguagem. Então, já estou aqui com a lista de alguns próximos pesquisadores também da UVA, né? Um grande abraço para a Jeane, para o professor Lins, né? A professora Candice, Jeane Albuquerque. Grande abraço, querida. Tudo de bom, viu? Estamos esperando você aqui na Unilab. E então é isso, estamos esperando os nossos convidados chegarem. Eu vou, se vocês me permitem, eu vou fazer aqui a apresentação de uma tela para vocês já seguirem o Lantec, né? O Lantec, que é o Language and Technology in Education, ou seja, língua/linguagem e tecnologia na educação. A gente está só aqui fazendo a divulgação do nosso evento. Nós já tivemos outros professores, como o professor Tiago Martins Cunha, professor da Unilab também, que deu uma oficina sobre label and tags. Ele trabalha com processamento de linguagem natural. Tivemos também a professora Andréa Turolo, da UFC, tá? E um projeto meu foi aprovado recentemente, que está atrelado à universidade e à própria PG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Então, esse projeto ele começou, né, justamente de outras pesquisas que já foram desenvolvidas por mim anteriormente, desde a minha tese de doutorado, e o Lantec ele tem essa vocação para tentar estudar ou então analisar, investigar todos esses fenômenos da linguagem e do ensino de línguas relacionados à intercomunicação que se utiliza de algum tipo de dispositivo tecnológico digital, seja um desktop, um notebook ou um mobile phone, né, um celular. E aí eu pensei, né, em chamar a professora Fran, tá? Porque a gente já se conhece há bastante tempo, né, professora? Desde que a gente era professora substituta na Casa de Cultura Britânica, da UFC, nos idos de 2000, né, no início dos anos 2000, por ali. A gente continuou os nossos estudos, mas, enfim, estamos ainda no mesmo campo, né, de atuação, né? Tive o prazer de ser da sua banca também, na UVA, né, naquele ano de 2012, e fico com o coração cheio de alegria por a senhora ter aceitado o nosso convite, né, o convite do grupo de pesquisa Lantec, e também a Unilab se congratula, fica muito grata com a sua presença aqui. Tá bom, professora? Hoje a gente vai ter a presença também dos meus bolsistas do projeto de pesquisa. Vou apresentar a vocês. É a Aline, certo? Francisca Aline está aqui. Levanta a mão, fala com todo mundo. Ela vai estar aí mediando, né, recebendo os convidados. O Danilson, em Baná, também vai estar aqui, ele que vai ficar responsável por enviar
a lista de frequência, tá bom? No finalzinho da palestra a gente envia a lista de frequência. Levanta a mão aí, Danilson, fala um oi no microfone. E também temos a Juliane, que vai ficar responsável por ver os questionamentos e os comentários de vocês no chat. Tá bom? Então, sem mais delongas, espero que vocês façam parte sempre desse evento promovido pelo meu grupo de pesquisa. Temos um interesse muito grande em propor novas, não é nem novas pesquisas, mas, enfim, algumas pesquisas estão saindo agora desse nicho de pesquisa que a gente tem realizado, né? Por exemplo, produção de podcast. A gente vai estar na próxima semana, na Semana Internacional de Letras da Unilab, e a gente vai propor não, o minicurso já está proposto, vocês podem fazer as inscrições online no site da CILU, é só procurar no Instagram, Sexta CILU, Sexta Semana Internacional da Unilab, e se inscrever no minicurso chamado Produção de Podcast, que eu vou estar organizando, né? Nós vamos apresentar, eu, Aline, Danilson, Juliane e Tcherno, tá bom? Alunos, esses 4 alunos da Unilab. Então, se inscrevam lá, a gente vai dar algumas dicas, vai falar um pouco sobre esse novo gênero, ou metodologia, ou ferramenta, ou recurso tecnológico, porque a gente está travando uma discussão teórica justamente sobre como classificar o podcast. Tá bom? Que sair de uma esfera comunicativa, jornalística, de entretenimento, para uma esfera que viesse a substituir a presencialidade, né? Então, é um grande assunto que a gente tem aí à nossa frente, é um grande objeto de teoria que a gente tem estudado e vamos continuar empreendendo nossas pesquisas e esforços daqui para frente nesse objeto, tá bom? Quero também mandar um beijo para o Júlio Araújo. Júlio, você também vai ser um dos próximos convidados, viu? E agradecer a todos vocês que estão aqui, que vão já ouvir a professora Franciclé Fortaleza Bento. Deixa eu apresentar aqui a professora. A professora Franciclé tem um currículo muito extenso, mas eu vou tentar fazer aqui um resumo, tá, professora? A professora Franciclé, ela é professora do curso de Letras da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, possui graduação em Letras Português e Inglês pela UES, especialização em ensino de línguas estrangeiras, inglês pela UES também, mestrado em Linguística Aplicada pelo POS-LA da UES e doutorado em Linguística pelo PPGLIN da UFC. Eu também cursei o doutorado lá. É membro do grupo de pesquisa Discursos e Digitalidades. O nome do grupo é Digital, da Universidade Federal do Ceará, e atualmente é coordenadora do curso de Letras da Universidade Estadual do Vale do Acaraú e do curso de Língua Portuguesa, primeira licenciatura do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR. Desenvolve pesquisas sobre letramentos acadêmicos, letramentos digitais, ensino e aprendizagem de língua inglesa em seus diferentes estados e modalidades, e ainda na avaliação e elaboração de materiais didáticos impressos e digitais. Então, boa palestra, professora, tenho certeza que a senhora tem muito a contribuir, né, pela sua ampla e grande pesquisa, uma pesquisa de fôlego que a senhora realizou, né? Então, eu vou aqui parar o meu compartilhamento e deixar agora, né, a fala da senhora começar. Muitíssimo grata desde já. Eu que agradeço, professora Ana Cristina. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos, todas e todes aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês no Grupo Lantec e que, né, essa tarde seja agradável para todos. Eu trouxe aqui a minha tese, que desde, né, o momento que eu defendi, em seguida houve lockdown, pandemia, e eu não retomei, né, essa fala ainda, vai ser a primeira vez que eu estou retomando essa fala, agora, nesse momento. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa acompanhar aqui a discussão que vai ser feita. Eu espero que o PowerPoint colabore, não trave. Vocês vão me dando feedback se vai estar aparecendo para vocês tudo certinho. Ok? Está aparecendo já, professora. Então, a minha tese é intitulada Escrita Acadêmica em Contexto Colaborativo Online, a prática da resenha Ambiente Wiki.
Eu comecei a investigar a escrita colaborativa desde o mestrado, quando eu fiz uma atividade de retextualização, né, transpondo materiais impressos para o meu digital na plataforma Wiki, que é uma plataforma de escrita colaborativa, e analisei, né, como a escrita colaborativa se deu naquele momento, naquele processo, né, na escrita de gêneros textuais. Isso, né, no mestrado, né, em 2011. E depois dessa experiência, entrei na universidade e me deparei com a escrita acadêmica, né, os alunos com muitas deficiências na escrita, e sempre pensei, é uma área que me atrai bastante, né, desde a especialização, quando eu analisei materiais didáticos, à luz da escrita como processo, então já venho trabalhando com a escrita há quase 20 anos, e percebi essa dificuldade dos meus alunos e sempre colocando como extensão da sala de aula atividades mediadas pelas tecnologias digitais. Antes da tese, continuei trabalhando com a Wiki, né, com os meus alunos da UVA, e quando passei na seleção do doutorado, né, com esse projeto de escrita colaborativa, fiz a minha pesquisa também com esses alunos da universidade. Então, a minha pesquisa, a questão central dela é de que modo práticas de letramentos acadêmicos se estabelecem em uma proposta de escrita colaborativa em ambiente digital. Há 3 questões secundárias. A primeira, como se dá a relação entre movimentos retóricos e os propósitos comunicativos das resenhas produzidas em coautoria na plataforma Wiki. 2, de que forma as vozes que compõem a autoria colaborativa se estabelecem. E 3, quais letramentos constituem o letramento acadêmico na escrita colaborativa de resenhas online? Essas foram as questões que nortearam a pesquisa. De modo análogo, nós temos os objetivos. Então, o objetivo geral da pesquisa foi analisar as práticas de letramentos acadêmicos flagradas na escrita colaborativa de resenhas acadêmicas na plataforma Wiki, considerando os movimentos retóricos subjacentes a essa prática, ou seja, aqueles passos, né, que existem para se escrever um gênero textual, as vozes que a permeiam e as categorias de letramentos que emergiram, né, dessa prática colaborativa de escrita acadêmica. Os objetivos específicos ligados às questões secundárias são descrever os movimentos retóricos subjacentes do gênero resenha colaborativa, verificando como se relacionam aos propósitos comunicativos do gênero, investigar o estabelecimento das vozes da autoria colaborativa, porque na escrita colaborativa, um texto ele é escrito a várias mãos, você não escreve sozinho. O texto é escrito por 2 ou mais pessoas. E sistematizar os letramentos necessários e emergentes durante todo o processo de escrita colaborativa de resenhas no ambiente Wiki. Essa tese foi defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC, o PPG-LIN, e orientada pelo professor Dr. Júlio Araújo, no finalzinho de 2019, em dezembro de 2019. Mais precisamente no dia 11, fará 2 anos agora. Os pressupostos, né, dessa pesquisa, que as práticas de letramentos acadêmicos em ambiente digital colaborativo se dão a partir da integração de diversos tipos de letramentos. Ou seja, quando se escreve na tela, não é simplesmente a questão do letramento impresso online que se dá. É preciso que os letramentos digitais, aí em seu termo plural, na pluralidade, eles estão lá, né? Tanto porque você tem que, na escrita na tela, de repente você precisa adicionar um link, um vídeo, você precisa ter outros letramentos. E se você escreve a várias mãos, é preciso que haja colaboração. E a colaboração também é um letramento colaborativo. É preciso conhecer sobre o gênero, onde ele está inserido, em que cultura disciplinar ele está, né? Então,
há os letramentos disciplinares. Então, há outros letramentos, que eu vou mostrar depois um quadro, para que fique melhor visualizado para vocês, né? Então, um outro pressuposto era ver a relação entre os movimentos retóricos e os propósitos comunicativos extrapolam o impresso, uma vez que os participantes se engajam em trocas para a produção do texto, ou seja, há aquele engajamento, aquela interação. O engajamento de vozes dos autores do texto permite identificar diferentes formas de organização do trabalho colaborativo, nas quais a negociação é o requisito para se atingir a um consenso. Ou seja, não se decide sozinho, uma vez que a escrita ela não é solitária, né? Ela é feita em grupo. E dos diversos letramentos presentes na experiência de letramento acadêmico em ambiente digital colaborativo, os letramentos disciplinares e colaborativos são os mais necessários, enquanto o letramento crítico é o mais difícil de ser visualizado. Então, esses pressupostos, eles antecederam a pesquisa em si, era o que eu achava que iria encontrar, né, ao realizar a pesquisa, né? Não foram criadas hipóteses, mas pressupostos. Okay? Foi feito um pequeno estado da arte sobre alguns temas, como escrita colaborativa, a abordagem IFA, que é inglês para fins acadêmicos, né, English for Specific Purposes, sobre a Wiki, resenhas, o modelo CARS, que é o modelo Create a Research Space de Swales, né, e a sua aplicabilidade no Brasil, principalmente com o estudo de Mota-Roth, 1995A, Araújo, 1996, e outros desdobramentos a partir desse estudo seminal de Mota-Roth, que analisou resenhas, né, já à luz também do modelo CARS, e também procurou-se conhecer o entendimento sobre os movimentos retóricos desse novo gênero, né? Consideramos aí um novo gênero, e para isso foi criado um projeto Wiki, né? As atividades envolvendo a Wiki se dão em projetos, né? E esse projeto se deu em uma disciplina, Língua Inglesa 6, do curso de Letras em Inglês da UVA, que era uma extensão das práticas presenciais, isso bem antes, né, desse contexto pandêmico. Quando esses dados foram gerados, né, foi no ano de 2018 a geração desses dados, então, antecedendo aí o contexto da pandemia de Covid. Essa pesquisa está ligada ao Laboratório de Letramentos e Escrita Acadêmica, que é um projeto de ensino, projeto LEA, da UFC, e o trabalho é dividido em 9 capítulos, né? Foi um trabalho extenso, né, de quase 400 páginas, e, né, a gente encontrou muita coisa, que eu vou pincelar algumas coisas, né, do que a gente encontrou. Bom, sobre a parte teórica, né, nós abordamos escrita acadêmica, abordagens de ensino e requisitos para sua realização, com base, né, em dois aportes teóricos, o inglês para fins acadêmicos, né, focando na escrita acadêmica, e a aprendizagem colaborativa mediada por computador. O WhatsApp acabou entrando na pesquisa, não era uma intenção inicial, porque no mestrado eu havia usado a mesma plataforma, e a gente utilizou. Ela foi suficiente. Na época, nem o WhatsApp tinha. Hoje, com o WhatsApp, as interações que os alunos deveriam fazer para essas negociações, trocas de mensagens, eles não fizeram por opção deles, embora o direcionamento tivesse sido dado, que fosse feito na plataforma, eles fizeram pelo WhatsApp. E quando eu não encontrei esses dados, eu quase enlouqueci. Onde é que está a interação? Cadê as negociações, as trocas? Porque eles voluntariamente adotaram o WhatsApp. Então, isso também é uma questão de letramento, do que é mais viável, do que funciona, né? Pensando já dos letramentos hoje móveis, que, né, dentro do quadro de letramentos digitais, nós temos aí o letramento móvel, que é esse uso desses dispositivos móveis, que o celular é o carro-chefe, né? Nós sabemos. Então, ele acabou entrando na pesquisa também. A base para a identificação dos movimentos retóricos de resenhas foi o quadro proposto por Mota-Roth, 1995A, em que a
alguns movimentos, 4 movimentos e alguns passos, né? Ou seja, é preciso fazer isto para escrever uma resenha. Uma resenha deve conter isto, né? Como informar o tópico geral do livro, definir o público-alvo, entre outras coisas. Finalizando com a recomendação ou não do livro. E por já estar codificado, e a pesquisa foi toda feita em língua inglesa, né, o corpus da pesquisa, todos os textos foram escritos em língua inglesa, as interações que eles trocavam na plataforma também eram em língua inglesa, com exceção do WhatsApp, né, que era o grupo da disciplina que eles, né, faziam essas trocas, e grupos paralelos também, eram em português. Mas aí nós utilizamos o mesmo quadro de Mota Rocha, mas traduzido já para o inglês por esses autores, Noduchan e Montazera. Na parte teórica também, nós investigamos, falamos sobre reelaboração de gêneros, segundo Araújo, 2016, uma vez que os gêneros discursivos, os usos dados dos gêneros discursivos permitem que estes se transformem entre si, gerando, inclusive, novos gêneros, um processo chamado de reelaboração de gêneros, né? Então, esses gêneros, eles transitam num contínuo entre a estandardização e a emergência, e cujo protagonismo do sujeito pode ser compreendido entre graus de maior ou menor intervenção. E esses espaços virtuais, que hoje, né, eles abrigam esses gêneros, eles permitem determinadas liberdades de criação, a depender da plataforma. Você muda desde o layout, insere, né, elementos lá multissemióticos. Então, assim, esses gêneros se reelaboram. E porque é permitido copiar, colar, né, criar links. Então, esse gênero que seria veiculado no impresso, uma resenha feita no impresso, se ela é feita em uma plataforma que permite outros usos, ela sofre um processo de reelaboração. E é isso que nós vamos ver também aqui com a pesquisa. Esse gênero reelaborado. Nós também, na parte teórica, tratamos das vozes na construção do texto, a partir, primeiro, de um apanhado de como a linguística, né, compreende vozes, né, a partir de alguns autores, até focarmos, né, nas vozes na escrita acadêmica e as vozes na escrita colaborativa, né, porque essa escrita colaborativa foi de um gênero acadêmico. Então, foi importante a gente trazer esse apanhado aqui teórico. Tá? Também foi importante destacar esses padrões de organização do trabalho em grupo na escrita colaborativa. Sharpless et al., eles acreditam que o trabalho com a escrita colaborativa pode se dar de 3 modos: o modo sequencial, o recíproco ou o paralelo, né? O sequencial, ele se dá quando uma etapa termina, por exemplo, parte do texto se produz e o outro continua. O recíproco, as pessoas mexem ao mesmo tempo no texto, criando literalmente juntos, né? E o paralelo, ele se dá a partir de trocas mais sistematizadas, mais aleatórias do que o sequencial, certo? Então, assim, isso foi investigado na pesquisa, como os textos foram produzidos, quais padrões os alunos adotaram para escrever esses textos, né? Essas propostas que foram lançadas. A pesquisa também trata dos letramentos acadêmicos, né, as concepções de letramentos e da integração de letramentos acadêmicos, e esse quadro foi extremamente importante, esse diagrama, na verdade, que ele prevê que os letramentos acadêmicos incluem os letramentos disciplinares, que aqui estão, os letramentos argumentativos, inovadores, colaborativos e digitais. Deem só o feedback para mim, os slides estão passando normalmente, vocês me escutam normalmente, porque eu estou vendo só aqui a tela no momento.
Sim, professora, tá tudo bem. A Tá gente está ótimo. vendo essa linda estrela aí, esse diagrama de letramentos acadêmicos, muito bem feito. Eu já tinha visto de outras formas, né? Outras figuras, mas essa Tá daí bom. vai ser Obrigada. até aumentado, né? Pode ser uma estrela de 6 pontas. Sim. E o centro deles, né, fala na construção do novo conhecimento e de uma cidadania ativa. Né? Então, hoje, quando se pensa em letramentos acadêmicos, é um termo no plural, né? Porque ele engloba aí outros letramentos. Ou seja, para se escrever textos no âmbito da academia, é preciso argumentar, letramento crítico, né? É preciso conhecer sobre a disciplina, sobre o campo disciplinar, a cultura disciplinar, o que aquela comunidade discursiva produz e entende, né? Então, os letramentos disciplinares, os letramentos inovadores, porque a tecnologia ela é muito dinâmica, né? Ela muda, ela inova a todo tempo. Os próprios letramentos digitais e os letramentos colaborativos. Né? Há um quadro também só para os letramentos digitais, em que é esmiuçado a depender dos focos, linguagem, informação, conexões e redesenho, né? Nós temos aqui o letramento impresso, o letramento em SMS, né, com o internetês, o letramento em hipertexto, ou seja, produzir esses textos que tem links, que tem outros elementos semióticos, o letramento em multimídia, que é saber fazer esses recortes, editar vídeo, né, mexer no layout, né, de uma página, letramentos em jogos, letramento móvel, né, o uso dos dispositivos móveis, ou seja, são muitos letramentos. Esse aqui de destaque é o letramento remix, que trata realmente dos memes, dessas mixagens, do que é feito no TikTok, com as dublagens, por exemplo, né? Então, hoje a gente tem muito vivo o letramento remix, essa cultura remix, em que as pessoas, elas criam a todo tempo, né? Remixam há uma remixagem aí das informações. Bom, entrando para a parte metodológica, né? É considerada como uma pesquisação online, segundo Embry, 2014, ocorreu na UVA, na universidade em que eu atuo, com 17 alunos do curso de Letras em Inglês, da disciplina Língua Inglesa 6. Nós utilizamos a plataforma PBWorks, que é uma plataforma wiki, que ela você pode modificar desde o layout, inserir imagens, textos, links externos que levam a outras páginas, links internos que levam a páginas dentro do próprio AVA, né, do próprio ambiente virtual de aprendizagem. Então, é bem interessante. Essa é a visão panorâmica do projeto Wiki, né, que eu criei, com a página de abertura, uma página informando o que era o plágio, porque a intenção era ensinar a escrever resenhas. Essas resenhas não seriam escritas individualmente, mas em grupos. Né? Eram 17 alunos, então foram 6 grupos que escreveram, né, grupos de três a 2 pessoas, né, que houve um trancamento, então teve um grupo com menos só apenas com 2 pessoas. Então, essa proposta era dividida em módulos. O módulo 1, que era intitulado Knowing the Genre, tratava dos movimentos retóricos, da teoria e de exercícios para identificar nos textos movimentos retóricos. O módulo 2, que era sobre a escrita de resenhas, consistia em 4 tasks, 4 tarefas. 2 delas sobre a escrita de resenhas de contos literários e 2 de artigos de linguística. E o módulo 3 era a avaliação da experiência de escrita colaborativa. Foi distribuída uma carga horária de 20 horas para essa proposta, né, de produção paralela. E esse é a Wiki, porque eu fico só falando, mas como é que ocorreu? Não tem som, eu vou só explicando. Ok, essa é a Wiki que eu criei, né? Welcome to Develop Your Academic Writing.
foram criados links, né? Aqui, Knowing About Reviews, Writing Reviews and Evaluating the Collaborative Writing Experience, que eram justamente aqueles módulos, né? Tinha a etiqueta do ambiente, que eram as regras, porque na Wiki você pode apagar uma página inteira, e de repente tudo poderia sumir, né? Do que eu já havia colocado ali. Um link para uma página sobre plágio, então eles liam sobre plágio, né? Tinham essa noção de que era escrever, né? Na internet, que há muita tentação, né, de copiar e colar textos, então eu expliquei para eles o que era plágio. Eles poderiam adicionar comentários, como vocês podem ver, add a comment era o espaço para comentários. E aí, retorna para a página de abertura, e nós temos os módulos, né? Cada um dos módulos com data de início e fim e a descrição de cada módulo. Então, eles deveriam seguir esse cronograma de execução para fazer a atividade de produção escrita. Espero que não tenha travado aqui. Então, nós temos aqui o módulo 1, né? Knowing About a Review. Nele, os alunos, né, tinham a definição do que é uma resenha, né? Eles deveriam também, como um brainstorming, né, para iniciar um aquecimento, falar se já tinham escrito ou lido resenhas, falar do livro favorito, se é ficção, não ficção, dos gêneros preferidos, e escolher uma área da linguística de preferência. Havia links também para resenhas online, vídeos sobre resenha e um link para uma página dentro da própria plataforma sobre os movimentos retóricos, que era aquela teoria que eu mostrei, né, aquele quadro teórico, mas em inglês, que eles deveriam ler sobre os movimentos retóricos, né, que seriam os passos para a produção do gênero resenha acadêmica colaborativa. Havia também alguns PDFs, né, com a teoria, né, em inglês também, e os grupos. Os grupos, eles levavam a uma página sobre uma atividade de identificação de movimentos retóricos. Aqui eles leriam uma pequena resenha, a resenha The Phantom of the Opera, e deveriam identificar os movimentos retóricos. Aqui é uma atividade feita em que eles, né, identificaram, marcaram com cores, né, deram aí um destaque com cores, e entre parênteses identificaram se era o movimento 1, o movimento 2, e o passo também a partir do código que era fornecido na página anterior. E nisso eles tinham que fazer tanto uma resenha literária, nesse exercício literária, e uma de linguística. O módulo 2 era sobre escrita, a escrita em si. Eu criei links para 6 grupos, né, com as 4 tarefas que envolviam a escrita de contos, resenhas de contos, que eles deveriam ler, já estava lá disponibilizado. Nas 2 primeiras, era disponibilizado o conto e o artigo em linguística, e nas 2 últimas era de escolha deles. Eu dava um leque de opções e eles escolheriam. E a última página da plataforma era o módulo 3, que é um módulo de avaliação da experiência. Havia blocos de perguntas, A, B, né, C, D, e até, se eu não me engano, E. Cada uma delas procurava avaliar até a F. Deixa eu lembrar, E. Cada uma delas avaliava um aspecto dos letramentos acadêmicos, daquele diagrama que nós vimos, né, na teoria. Entendeu? Então, essas respostas elas foram analisadas também, e complementando os dados, foram feitas entrevistas. Então, essa é uma visão panorâmica aí do projeto Wiki. Esse é o corpus, a síntese do corpus da pesquisa, né, que incluiu aí muita coisa que foi investigada, interações no WhatsApp, comentários na página de abertura, atividade diagnóstica, atividade de identificação dos movimentos retóricos de resenhas, produção textual de resenhas, versões do texto colaborativo,
comentários de construção do texto colaborativo, a autoavaliação dos alunos, intervenções presenciais e entrevistas que foram feitas. Né? Foram em 2 semestres letivos, né? Durou 1 ano de geração de dados, quase 1 ano, e os dados foram analisados, né, com base, retomando aí os objetivos específicos para a identificação dos movimentos retóricos que eles conseguiram, a partir da escrita das resenhas, quais movimentos retóricos foram presentes ali naqueles textos, né? E as vozes da autoria colaborativa, como eu falei, e os letramentos acadêmicos. A pesquisa passou por 2 comitês de éticas, foi super aprovada. Bom, em relação ao módulo 1, né, e a familiarização com a plataforma Wiki, né? O que é que foi observado? Né? Que esses alunos, eles optaram por criar o WhatsApp, né, por interagir pelo WhatsApp. Foi possível perceber evidências dos letramentos colaborativos e dos letramentos digitais, sobretudo os letramentos em hipertexto e letramento móvel, né? Ou seja, a utilização do WhatsApp para essa troca, né, de mensagens, e o letramento em hipertexto, algumas dificuldades aí em compreender o funcionamento da plataforma, porque os alunos têm muita facilidade com redes sociais, com outros espaços, mas quando se trata de um AVA, né, eles não sabiam muito por onde começar naquele ambiente. Então, foi possível perceber aí uma certa dificuldade nesse letramento em hipertexto, em compreender esse espaço hipertextual. Eu elenco aqui algumas falas, né? Eles interagiram também a página de abertura da Wiki, sobretudo eu utilizei, né? Foram feitas a atividade diagnóstica, que é aquela que, com perguntas iniciais, que eu mostrei no módulo 1, sobre, né, o ato de leitura, as preferências, né? E aí, eles já tinham escrito resenhas, destacaram os sites Goodreads e Scooby, também já haviam escrito resenhas de filmes, livros, em formato impresso, porque eles já haviam estudado comigo no inglês 4 e 5, a gente já vinha escrevendo resenhas impressas, mas eles preferem assistir vídeo resenhas, nunca haviam escrito resenhas colaborativamente. Preferem ficção, muitos preferem ficção. Sobre as áreas da linguística, eles elencaram fonética e fonologia como a principal, né? A partir daquela atividade diagnóstica, foram evidenciados letramentos disciplinares, né, que mostravam aí que eles compreendiam o que eles deveriam fazer aqui nessa atividade. A atividade de movimentos retóricos, que foi aquela que eu mostrei ainda no módulo 1, eles sentiram muita dificuldade na execução dessa atividade, mas reconheceram que era importante, mas consideram que não tinham suficiente letramento disciplinar, né? Porque a tarefa foi complexa e pouca prática também da escrita do gênero. Já haviam escrito mais pontualmente nessas disciplinas que eu mencionei, inglesa 4 e 5. Também relataram ter dificuldades em escrever em língua inglesa, letramento impresso em língua estrangeira, né? O módulo 2, que foi o módulo de escrita de resenhas, eu fiz uma abordagem quantitativa, né, em que eu observo o número de comentários, de versões por grupos, né, em cada uma das tarefas, mas eu foco no qualitativo, né? Então, na tarefa 1, foi algo gradual. Da tarefa 1 até a 4, houve um crescimento aí nessa questão dos letramentos dos alunos. Na tarefa 1, já foi possível perceber os indícios do gênero discursivo reelaborado, que Araújo trata, pela percepção de novos movimentos retóricos, por exemplo, informar sobre a colaboração através dos comentários, incentivar a colaboração, como escrevam na seção comentários, eles ficavam nessa troca, né? Referenciar por meio de links, coisa que na resenha impressa não se faz isso, né? Então, é possível colocar um link lá na plataforma. E após o texto, apreciar a resenha. Então, a escrita continuava. E o fato de colocar a imagem, letramento em multimídia.
Então, nas tarefas 2 e 3, já houve uma crescente, né? Uma tendência crescente dos letramentos argumentativos e colaborativos. Eles estavam já se tornando mais críticos, né? Porque o ato de resenhar não é apenas resumir, ele tem que se posicionar criticamente. Eles também utilizaram esse movimento retórico de citar trechos da obra de forma mais evidente e negociar sobre a escrita colaborativa, decidir sobre a escrita, e mais evidência do letramento em multimídia. Aqui foi como eu analisei, né, os textos, eu identifiquei os movimentos retóricos, né, que eles produziram através de balões aqui, com informações, fiz o destaque em cores e fiz a identificação. Isso, né? E na tarefa 4 já houve um maior desenvolvimento dos letramentos colaborativos, mais engajamento para a realização das tarefas e tentativas de negociação. Bom, comparando, né, os movimentos que Mota-Holt prevê com o que eu encontrei nas resenhas colaborativas, foi possível perceber a recorrência aqui de alguns movimentos e passos, né? Então, eu elenquei aqui da resenha 1, a sigla R1G1, resenha 1, grupo 1, né? Realizou o movimento 1, passo 1. Então, fiz toda essa categorização, coloquei, né, para que eu pudesse chegar a alguns achados. O que é que eu percebi com isso? Que a escrita colaborativa se deu em 3 momentos. Houve a pré-escritura, a escritura em si e a pós-escritura. E alguns movimentos retóricos que fizeram parte dessas fases. Na pré-escritura, eles negociaram sobre a escrita colaborativa, decidiram sobre a escrita e prometeram colaborar. Olha, eu vou escrever o próximo parágrafo. Algo nesse sentido. Sobre escrita em si, eles prometiam colaboração ainda durante a fase de escrita, né? Informaram sobre a colaboração e incentivaram a colaboração. E após o texto pronto, o movimento continuava nos comentários, como, terminei o texto, colocou lá, o texto concluí o último parágrafo, terminei o texto, colocavam. Incentivando a colaboração, leiam e vejam se tem mais alguma coisa para mudar. E apreciando a resenha, o texto ficou ótimo, né? Faziam comentários apreciando a obra. Com isso, né, eu consegui fazer a descrição esquemática das estratégias retóricas em resenhas acadêmicas colaborativas. Ela possui 4 movimentos, que é apresentar a obra, sumariar a obra, avaliar partes da obra e fazer uma avaliação final da obra, com alguns movimentos. E o que eu chamo de MRF é um movimento retórico flutuante, ou seja, são movimentos que eles transitam por todo o processo de escrita colaborativa, eles não são fixos. Como na resenha impressa, eles têm um caráter mais fixo. Eles ocorrem ali na introdução, ele ocorre ali na conclusão, mas, por exemplo, o movimento retórico flutuante 3, de prometer colaboração, ele se dá na apresentação da obra, se dá no momento de sumariar a obra, na avaliação na avaliação de partes da obra e na avaliação final da obra. Porque o processo de escrita colaborativa é uma interação constante, é uma questão de engajamento constante. Então, foram evidenciados esses movimentos retóricos que transitam pelas etapas de escritura e pelas seções do texto em si. Tá? Nós observamos também como as vozes, né? Lembra que eu falei das vozes? As vozes marcadas no texto e a voz marcada através de ações. Então, prevaleceu aí a voz
a voz, o engajamento com o leitor através dos pronomes us e we foram os mais utilizados pelos escritores, pelos alunos, na escrita desses textos. E na voz marcada através de ações, por quê? Porque na Wiki, todas as ações, elas são registradas, você identifica, você analisa o que foi feito em uma versão e outra através de uma ferramenta de comparação entre as versões. É possível ver quem fez a modificação, o horário e o que modificou, o que foi modificado de uma versão para outra. Então, você consegue identificar os papéis. Aquele aluno, ele atuou mais como escritor, editor ou avaliador. Então, foram elencados aí alguns papéis. A experiência trouxe, né, para esses papéis, né, os dados mostraram isso. Então, a voz coletiva prevaleceu, né? Aquela em que ele tanto escreve quanto avalia, né? Então, isso é a continuação sobre os padrões de organização da escrita colaborativa de resenhas, né? Eu mostrei que haviam 3 padrões, né? Sequencial, o paralelo e o recíproco. O padrão que prevaleceu foi o trabalho sequencial, ou seja, eles acabavam uma parte, avisavam e o outro continuava, né, o segundo parágrafo, o terceiro, né, uns ficavam responsáveis por fazer aquela crítica, a recomendação ou não da obra, né? Então esse foi o trabalho que prevaleceu. Eu percebi também a questão de um participante escrever pelo grupo ou par. Também Nelson e Castelló, que é um outro autor, que não é aquele que mostrou as 3 categorias, Sharpless et al., né, são os autores, ele diz que na escrita colaborativa também é possível um participante escrever pelo grupo ou par, mas os outros atuam como leitores. Então, aquele que lê também, ele está ali no processo de colaboração e pode contribuir com algum comentário depois, mas a escrita é feita por um, e ainda se configura como escrita colaborativa. Foram percebidos letramentos aí, né, nesse módulo 2 que foi de escrita, os letramentos disciplinares, os argumentativos, os digitais, os colaborativos, né, de forma evidente. O módulo 3, que tratava daqueles blocos de perguntas que eles deveriam responder sobre os letramentos, né, foram investigados primeiro os letramentos disciplinares, eles perceberam que o gênero resenha tem uma estrutura, determinados movimentos retóricos, e ele tem um propósito comunicativo e um certo estilo, né, corroborando aí os achados de Swales, 1990. Também eles perceberam que necessitam, né, desse aprimoramento do letramento crítico como parte dessas práticas de letramento. Então, não estava naquele diagrama de letramentos acadêmicos o letramento crítico, mas foi algo evidenciado na experiência. Então, uma contribuição que nós trazemos com esta tese, além da identificação desses movimentos retóricos do gênero resenha e escrita colaborativa, mais um letramento a mais para o quadro de letramentos acadêmicos, que é o letramento crítico, né, que ele deve estar evidenciado ali também. Sobre os letramentos argumentativos, eles mencionam alguns aspectos da abordagem IFA, da importância dos letramentos disciplinares para a construção da argumentação, corroborando aí os estudos de Andrews, e a sensação de pertencimento a uma comunidade discursiva acadêmica. Foi muito forte na fala deles essa questão de que, desde que entraram à universidade, né, que é difícil ler um texto sem criticar um pouco, e acredita que após a experiência se sente mais crítico com as leituras, aí a fala de A14, né, evidenciada. Os letramentos digitais, eles tiveram muitas dificuldades, né, no letramento hipertexto, entender o layout, a organização da ferramenta, do acesso aos links, todo esse funcionamento, né, eles acreditam que imagens e vídeos contribuem para a aprendizagem e sentiram que aprimoraram a habilidade escrita e o letramento, né, e os letramentos digitais.
Os letramentos colaborativos também, eles foram evidenciados à medida que eles consideraram a prática útil, interessante e possibilitadora de compartilhamento de ideias, de experiências, da percepção do outro, do que o outro pensa. Tem que ceder um pouco nesse tipo de escrita, negociar, é importante ouvir, trabalhar em grupo, né? Tem essa sensação também aí de olhar o outro. E também um aspecto evidenciado que foi a correção entre pares, né? Favoráveis tanto ao ato de corrigir como ao de ser corrigido. Lembrando que são professores em formação e a experiência propiciou corrigir esses textos, algo que eles irão fazer na prática profissional. Então, essa experiência de correção entre pares também foi algo que eles evidenciaram como muito benéfica. Eles também acham que o diálogo como base, né, essa questão de divisão das tarefas foi algo bem importante, e a questão de preferência por um modo ou outro de aprendizagem, individual ou em grupo, ou os dois modos, né? Alguns preferem trabalhar individualmente, a maioria gostou de trabalhar em grupo, né? E também dos dois modos. A questão dos letramentos inovadores foram evidenciados pelos alunos a partir da tarefa em si, que era inovadora, e a menção à adoção da escrita criativa na universidade, algo que eles precisam, acham que a universidade deve trazer mais oportunidades para a escrita criativa. E desse uso direcionado da tecnologia também. E, com isso, né, a ratificação de aspectos dos letramentos já investigados e sugestões que eles deram para o aprimoramento da plataforma, né? Termos de colaboração, layout, instruções, conteúdo, mais tempo para realizar as atividades, porque acharam que foi pouco tempo. Os dados foram cruzados, né? Percebendo aí alguns pontos de convergência entre os modos, letramentos disciplinares, letramentos colaborativos. Não houve a menção ao aplicativo WhatsApp no módulo 2, que eles escreveram, e eu não sabia como eles tinham negociado na fase no módulo 1, mas eles depois, no módulo 3, foi evidenciado o uso do WhatsApp. E o letramento crítico explicitado no módulo 3, assim como os letramentos inovadores. Foram feitas entrevistas, né, em que eles puderam se expressar e falar sobre a experiência, a questão do WhatsApp, por ser uma plataforma mais leve, mais prática, instantânea, e permitir essa troca mais rápida de informações, né? Essa legitimação do aplicativo WhatsApp no processo de escrita colaborativa como uma ferramenta auxiliar. Então, o WhatsApp parte aí do letramento móvel dos participantes, porque eles já fazem isso no dia a dia, já utilizam o WhatsApp. Então, trazer para a experiência foi muito importante. E aí eu chego a algumas conclusões, né? Retomando as minhas questões de pesquisa, né? Como se dá a relação entre movimentos retóricos e os propósitos comunicativos das resenhas produzidas em coautoria na plataforma Wiki? Então, novos movimentos retóricos marcados nos limites do texto e outros na extensão do texto, ou seja, na seção comentários. No texto, movimento 2, sumariar a obra. Passo resumir o conteúdo da obra. Movimento 3, avaliar partes da obra. Passo citar trechos da obra. Movimento 4, fazer uma avaliação final da obra. E passo referenciar através de links, por meio de links. Na extensão do texto, movimentos retóricos flutuantes relacionados às etapas do processo de escrita, que tem um caráter fluido e uma presença relativizada. O propósito comunicativo ele é expandido em resenhas colaborativas, porque não basta avaliar a obra, é necessário apreciar o texto produzido, refletir sobre o texto base e dialogar com os pares, a partir das trocas de opiniões. Esse tipo de resenha tem o propósito de promover a avaliação dialogada de uma obra, na qual os colaboradores constroem o texto a várias mãos e debatem sobre ele. Então, como tarefa escolar, ela é muito benéfica porque promove também a correção entre os pares. De que forma as vozes que compõem a autoria colaborativa se estabelecem? Elas se dão entre a relação estreita entre escritor-leitor, propiciada pelas trocas de papéis entre os participantes. O pronome we se destacou, como eu coloquei, né, como principal utilizado, denotando engajamento com o leitor. O trabalho sequencial foi o padrão mais recorrente, a voz coletiva prevaleceu quando o contraste entre o que foi marcado linguisticamente no texto, pronomes,
e o que se efetivou na prática, quem escreveu de fato se deu, e a figura do leitor, que também escreve no texto, propiciada pela alternância de papéis na escrita colaborativa, escritor, editor e apreciador, e, sobretudo, na extensão do texto. Então, há uma troca constante entre papéis. E quais letramentos constituem o letramento acadêmico na escrita colaborativa de resenhas online? Os letramentos disciplinares, a partir da compreensão sobre o propósito comunicativo do gênero, estrutura, movimentos retóricos e estilo de uma resenha, que são os elementos que constituem o propósito comunicativo de acordo com os seus. Os letramentos argumentativos, a partir da avaliação da obra, negociações e decisões sobre a escrita. O letramento crítico, a necessidade de se posicionar diante dos fatos e do material elaborado para o projeto Wiki, e a criticidade pessoal dos participantes, que eles evidenciaram que realmente isso foi marcante. E os letramentos digitais, letramento impresso online, em hipertexto, em multimídia, letramento móvel, letramento em informação, né, de saber organizar essas informações nesse mar de informações, e o letramento em pesquisa, ou seja, pesquisar online também. Os letramentos colaborativos, essa atmosfera colaborativa, a oportunidade de corrigir textos, né? E o contraste sobre essa reflexão acerca dos modos de aprendizagem, individual ou em pares. E os letramentos inovadores, eles refletiram sobre inovação no ensino e aprendizagem e sugeriram a implementação da escrita criativa. A tese pretendeu contribuir, né, na parte as contribuições de ordem teórica, a percepção desses movimentos retóricos flutuantes e a ampliação do quadro de letramentos acadêmicos. De ordem metodológica, o refinamento da pesquisação online, com o WhatsApp como canal de comunicação, e a ampliação da dimensão do tipo de pesquisa, que é a pesquisação online. Para o campo de elaboração de materiais didáticos digitais, essa personalização do material didático, que é criado pelo professor, um material autoral, né? E também a gente precisa repensar aqui o papel da universidade, né? Repensar o ensino de escrita e promover práticas de letramentos acadêmicos, né, que realmente atendam aos muitos letramentos que se estabelecem na academia. E, em relação aos futuros docentes, propiciar um maior número de experiências de ensino e aprendizagem, né? Que futuramente eles vão julgar o que é bom, o que eu vou fazer na minha sala de aula. Isso, eu já passei por essa experiência, então eu posso definir, isso não é legal, não vou levar para minha sala de aula, ou isso funciona muito bem, é massa, vou levar para minha sala. Então, eu acho que isso contribui também para essas demandas futuras e que essa formação, ela se dê de forma mais diversificada. Bom, gente, é isso, muitíssimo obrigada, corri um pouco, porque realmente é muita coisa, mas agradeço a oportunidade. Obrigada, professora, a gente que agradece aí por essa demonstração de inúmeras possibilidades que a gente pode vir a trabalhar, né? A senhora deixou aí todos os rumos já, né, já demonstrados de como a gente melhorar a escrita, né, no curso de letras língua inglesa e também nos outros cursos, né? Engraçado que hoje eu estava navegando pelo Instagram, eu tenho 5 perfis no Instagram, né? O meu tem o do Lantec, tem o do Núcleo, tem o da Banda Sankofa e o outro, meu Deus, do Conversation Society, né? Um é o projeto de extensão, o outro é o projeto de pesquisa, o outro é o Hobby, que é a banda, e o outro é onde eu coordeno, né? Que é o Núcleo de Línguas. E aí, às vezes, sem querer, eu tenho 5 perfis lá, né? E sem querer eu fico navegando por um perfil e eu fico vendo coisas, ou até publico sem querer alguma foto. Um dia desse eu publiquei uma foto de um cachorrinho que eu tinha achado a cor mais linda do mundo, publiquei a foto no perfil do Núcleo. Ou seja, essa falta de letramento e como ficar, né? A gente ficou muito sobrecarregada de muitas tarefas, como é que eu posso dizer? Não são obrigações, mas você tem que estar engajado no WhatsApp. A sensação de liberdade que você tem quando você desliga o seu celular, ela é tamanha, né? Não sei se a senhora lembra uma piada que saiu ultimamente, virou até meme, né? Foi uma piada do Mark Zuckerberg,
que ele chegou em casa e disse assim para a mulher dele, fez assim para ela, né? E a mulher disse assim, o quê? Aí ele escreveu num papel, estamos sendo gravados. As máquinas estão prestando atenção a toda a nossa conversa. Vamos ficar em silêncio. Aí a mulher leu em voz alta sem querer, e aí nessa hora a Alexa riu e a Siri deu uma gargalhada. Então significa que nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro os nossos dispositivos móveis, né? E não podemos mais abrir mão disso, porque hoje em dia eu digo que o momento de paz que eu tenho é quando eu desligo meu aparelho de celular, né? Que o WhatsApp não fica mandando mensagem, que eu não tenho que ficar atualizando os feeds, né? Dos meus perfis no Instagram. Enfim. Mas, professora, tem uma coisa interessante. Hoje eu falei para os meus alunos, né? Os meus bolsistas e orientandos, quando a gente estava na reunião. Eu perguntei a eles, gente, vocês já trabalharam fazendo algum documento em colaboração online? Que a gente precisava fazer um set de slides para apresentar no mini curso, né? Que a gente vai apresentar semana que vem, na quarta-feira e na quinta. Não, terça e quarta. Na semana de letras da Unilab. E aí, eu partilhei a tela, né, na nossa reunião e mostrei desde o início da criação de um slide até o momento, né, em que eles iriam mesmo ficar alterando lá. Então, esse trabalho a várias mãos, né, esse trabalho tanto de criação de um gênero como uma resenha, crítica, tanto da área de literatura quanto da área de linguística, ou qualquer outra área, né, é um trabalho que poucos professores, não vou dizer, não é que se dá o trabalho, tem coragem, né, porque precisa de letramento digital, precisa conhecer o mínimo do mínimo, né? Quer dizer, os movimentos retóricos flutuantes, aqueles movimentos retóricos ainda propostos por Swales, por Bakhtin, por todos aqueles grandes mestres, né? Dos gêneros textuais, né? Quando a gente ainda via, né? Logo no início, eu me lembro de uma aula, eu era aluna da Dilamar, lá na UES, e eu me lembro estudando, né? Sobre gêneros textuais. A Bernadette Biasi também, saudosa Bernadette, ela também propôs essa organização retórica, os moves, os movimentos, né? Então, identificar essa estrutura organizacional de qualquer gênero, seja ele um gênero escrito, seja ele um gênero ainda que esteja classificado, né, na categoria de oral, como é o caso do podcast, eu sempre puxo a brasa um pouquinho para o que eu estou trabalhando agora, que é o meu objeto, né? Poucas pessoas na academia têm se debruçado em analisar essa estrutura retórica organizacional do podcast, né? Mas, como a gente já conhece um pouco dessas teorias filosóficas sobre como determinar o que faz um gênero textual ser um gênero textual daquela categoria, daquele tipo, né? A gente sabe, mas se guiar pelas teorias prototípicas filosóficas propostas por Sócrates, Aristóteles, né, Platão. Então, eles diziam assim, o que faz uma cadeira ser uma cadeira? Né? Então, eu pergunto, o que faz uma resenha colaborativa ser uma resenha colaborativa? É um tipo de releitura, é um tipo de remixagem, é um tipo de reescrita, né? Como eu falei, esses movimentos, eles tendem a crescer à medida que esse gênero ele fica mais popular, né, entre as pessoas que fazem o uso dele, né? Então, a gente espera que mais e mais pessoas venham a analisar, venham a utilizar o gênero, né, o gênero resenha colaborativa, seja professores do curso de letras em inglês, seja alunos que estão fazendo, né, algum tipo de estudos em alguma escola internacional, ou todo mundo que possa vir fazer uso, né, da língua inglesa como língua franca nessa atmosfera internacional, porque a pandemia veio e acabou, né, com essas barreiras geográficas. A gente consegue estar fazendo um curso online pela Universidade de Harvard, né, ainda ganhando, convivendo com várias pessoas, e essas barreiras foram transpostas, né? Mas muito, muito obrigada, professora. Sim, eu não sei se tem mais perguntas aí,
se tem alguns comentários, né? E eu tenho certeza que o Júlio, acho que ele já te convidou para lançar, né, um livro, porque seria muito importante transformar a sua pesquisa justamente num módulo ou um guia do professor, que está ensinando em todos os níveis de proficiência, né? Sugestões de atividades colaborativas, né? Seria uma boa. A gente gostaria muito de ver esse produto, né? Ou então um canal no Instagram em que a senhora apresentasse, né, essas atividades, passo a passo, né, uma sequência didática que inclui tudo isso. Nós escrevemos agora, e foi aceito para publicação, vai sair na revista da Abralim um recorte da tese, né, tratando especificamente dos letramentos disciplinares e argumentativos. Tivemos outro aceito para a revista Linguagem e Discurso, mas ainda então não saiu, também no Prelo, tratando dessa questão dos movimentos retóricos, mas na banca, uma das professoras, a professora Áurea Zavan, ela sugeriu justamente isso, professora Ana Cristina, que eu organizasse um manual, né, didático, algo para ser publicado no formato de livro mesmo, sobre isso para professores, porque é a resenha como uma tarefa escolar que pode contribuir aí para o aprimoramento da escrita, mas sobretudo nesse contexto de formação docente, para os professores em formação, com essa oportunidade de correção de textos, porque isso é uma grande dificuldade que os alunos têm. Eles não conseguem perceber os erros que estão ali naquele texto. Eles conseguem até escrever, mas na hora de corrigir, não, está perfeito, não estou vendo nada, porque faltam aí vários letramentos, né? Sobretudo os disciplinares e o próprio letramento impresso na língua estrangeira, né? Para poder conseguir fazer essa identificação. Então, foi uma sugestão que eu acho que eu vou colocar em prática, espero que em 2022, talvez um manual didático, algo voltado aí para professores, para essa resenha como uma tarefa escolar. Porque para que ela se consolide de fato, concordo, ela precisa ser, né, colocada em prática, e por muitos é uma proposta de um gênero, mas não está consolidado. Eu estou tomando aí, ousando chamar. E encontrei esses movimentos, mas outros precisaram pesquisar e ver se realmente o que eu vi se aplica ou não, ou ficou só para mim. Uhum. Não, eu acho, eu aposto, né, que a sua tese, ela é totalmente, você já comprovou, né? Então, do mesmo jeito também eu estou ousando dizer que o podcast, ele já foi uma ferramenta, já foi um recurso, já foi uma metodologia, né, de algum tipo de curso que foi ministrado, né, em alguma outra área que não fosse a área da educação. Como eu falei, ele tem propósitos comunicativos, né? Mas eu acredito que ele veio para se tornar um gênero textual, e eu vou mais além, eu sou muito visionária, né? O meu ascendente é em Aquário, então eu sou muito visionária. Eu digo que no futuro a gente vai ter naqueles periódicos, né? Naqueles journals, você vai poder ouvir pela própria voz do autor, ele lendo o próprio abstract dele. Então, é um tipo que, né? Por exemplo, como é que você classifica um clipe de voz enviado dentro da plataforma do Instagram? Você considera um podcast? Não, mas ele pode vir a ser, desde que ele seja descarregado depois, né? Então, tudo depende do suporte, né? Eu me lembro que tinha uma... Justamente. Né? Depende do suporte. Você tem ali... Essa relaboração, ela se dá em face ao suporte. Como Araújo mesmo diz, né? A depender de onde ele é veiculado. Porque, pensando nisso, essa leitura, ele já não vai seguir aquele abstract do impresso, ele vai dar uma outra, vai talvez reduzir, né? Vão ter outros movimentos retóricos. Assim como hoje temos as vídeo-resenhas, né? Já há pesquisas identificando esses movimentos retóricos das vídeo-resenhas, porque hoje nós temos inúmeros resenhadores lá online, os booktubers, que ganham dinheiro com isso,
se profissionalizam com isso, vendendo livros, né? Resenhando livros então acho que você está certíssima, visionária, e é por aí, Cris. É por aí mesmo. Eu sempre gosto, gente, de levar alguma ferramenta nova, por exemplo, os alunos que às vezes não têm uma grana extra ou não conseguem baixar um audiobook, né, para eles ficarem ouvindo e lendo ao mesmo tempo, eles ficam meio que perdidos. Eles diziam assim, professor, eu queria tanto um nativo que virasse um robô para poder ler para mim. Aí eu disse, você já tem isso já há muito tempo. Há mais de 10 anos você já tem o PDF, o Adobe, que ele lê em voz alta para você. Não precisa estar nem conectado na internet. Você coloca um trecho de um texto no Google Tradutor online mesmo e pede para ele ler aquele trecho em língua inglesa. Ele vai lendo na velocidade que você quiser. E você ainda tem uma ferramenta super moderna que você escolhe o sotaque, que você escolhe o gender, né, do leitor, num site chamado Natural Reader. Eu vou até colocar aqui para vocês, Natural Reader. Então, você pode... não conheço. Muito bom. Então, você tem texto, você quer que os seus alunos tenham acesso a trechos lidos, né, por vozes de pessoas conhecidas ou não conhecidas, você usa o Natural Reader. Então, ele é uma excelente ferramenta para as aulas de speaking. Eu achei isso, eu fiquei super fã dele, tá? Ele dá até um acesso para quem tem problema de dislexia. Ele coloca a fonte lá com um suporte diferente. E hoje eu estava olhando, navegando no estudo, eu comecei falando que eu estava navegando nos meus 5 perfis no Instagram. E aí eu encontrei uma coisa que eu acho que eles querem fazer com que você se lembre daquelas TED Talks, mas o nome do site é The Talk. The Talk. Então, eu encontrei vários artistas dando entrevistas, e você pode tanto ler a entrevista, quanto se você selecionar uma parte do texto da entrevista dele, você aperta no play e você escuta o próprio ator ou a própria atriz. Por exemplo, hoje eu estava assistindo uma entrevista da Judy Foster, falando do momento dela da pandemia, que a mãe dela está com demência e que ela lamenta muito, enfim. Poxa vida, onde é que você vai encontrar isso, né? Porque às vezes no YouTube tem muito mais coisa de tabloide, muito mais sensacionalismo. Mas você ouvir um ator, uma atriz, uma celebridade que a gente gosta, que a gente é fã, falando naquele, né, com aquela tonalidade mais friendly, aquilo ali é muito aconchegante. O aluno ele vai escutar um inglês muito mais natural, né? Então fica a dica também do The Talk. Muito bem. Obrigada, Juliane. Juliane, você tem perguntas? A Aline tem perguntas? Eu estou botando aqui todo mundo para interagir. Aline, Juliane, Danilson, quem mais que está aqui? Hermano, Graça Felipe, Emiliana. Professora? Sim? Já boa noite, né? Boa noite. Gostaria de agradecer a professora Franciqué. Eu confesso que eu fiquei aqui bem atenta, prestando atenção, porque é uma novidade para mim. E um dos aspectos mais me chamou a atenção foi justamente essa proposta de escrita colaborativa, que é algo que é tão cobrado, né? Tão pedido pelos professores para a gente que está na graduação, mestrado. E é uma necessidade tão interessante que, por exemplo, eu me lembro que logo que eu iniciei na graduação foi uma das dificuldades que eu tive. Produção de textos, resenha, principalmente. E principalmente nessa questão de produção colaborativa. Acho que foi uma novidade para mim. Então, eu só comecei a desenvolver essa construção, né, colaborativa, mas na graduação mesmo, ali aos pouquinhos, devagarzinho, passo a passo vai melhorando. E é isso. Obrigada, Juliane. Obrigada. Vai ser. Obrigada. Né? E hoje, por exemplo, o Google Docs é uma ferramenta de escrita colaborativa, né? Os professores hoje criam muitas atividades no Google Classroom, e lá há várias ferramentas, né? Dentre elas a Google Docs. E aí você está lá com o texto, você produzindo junto com o seu colega, cada um escreve uma parte, edita, lê o que o outro escreveu, muda uma palavra, troca. Então, isso é escrita colaborativa. É essa construção, construir juntos um texto.
e é preciso estar aberto para ela também, porque se você estiver, não, o que eu escrevi está bom, não quero que mude. Então, eu preciso ceder, saber ceder, negociar, tá? Eu acho que contribui também para essa parte social, essa socialização. Muito bem, professora. Vitor Kibutameni, antigo bolsista do IPEC. Professora Ana Cristina, boa noite, e boa noite à professora convidada também, né? É um prazer estar aqui a participar desse evento. Eu já quis justamente perguntar sobre o DOC, né? Se ele seria se ele seria considerado também uma escrita colaborativa, né? Eu nunca havia trabalhado com alguma frequência com esse documento aqui, e eu já vou no terceiro trabalho a fazer, e pelo menos tenham gostado, né? Tenham gostado. Estou a utilizar ele nesse semestre, né? Tem sido bom, fundamentalmente porque acabamos por trocar sempre ideias com o colega, e quando o colega escreve algo, eu encontro e consigo perceber a linhagem da sequência, né? Pelo menos tenho gostado. Até quem foi que me sugeriu foi um amigo meu. Eu disse, não, isso é muito interessante, tenta trabalhar nele, os teus textos, e tu vais gostar. Eu realmente tenho gostado, né? Tenho gostado, então, só para parabenizar aqui a apresentação e a escolha do tema também. E mais uma vez estou aqui de volta, né? Como assistente, né? Já que já participei também do projeto. Obrigado, professor. Obrigada, Vitor. Bem legal, Vitor, a sua fala. Hoje, a escrita colaborativa faz muito mais sentido do que na época que eu pesquisei no mestrado e até no doutorado, porque o contexto da pandemia trouxe essa necessidade, né, desse distanciamento, desse afastamento, desse uso maior dessas ferramentas, e para aqueles que nunca tinham utilizado, por exemplo, foi uma oportunidade, um meio de estar juntos, né, fazendo trabalhos em equipe. E os professores também passaram a utilizar mais, por exemplo, o Google Classroom, que é um ambiente que tem todas essas ferramentas da Google, e no caso, o Google Docs é considerado um wiki. É um wiki, só que ela não é ali, naquele espaço, ela não é uma plataforma, é uma ferramenta acoplada a um AVA, né? Porque essa que eu utilizei, é o PBWorks, ela é totalmente editável, você edita desde o layout, as cores, né, as cores de fundo, né, você insere imagens, embora no documento em si você faça, só que ele se configura lá como uma página de escrita, e nesse caso eu utilizei uma plataforma inteira, né, mas é uma wiki, sim. Nós temos várias plataformas wiki, por exemplo. A Wikipédia, que é um projeto wiki, né, de enciclopédia online, ela se dá numa plataforma, né, e assim como tem vários, alguém aqui já ouviu aquela WikiHow, que é várias, né? Também é uma outra. Tem várias, MediaWiki, SpaceWiki, essa PBWorks, são várias. E a Google com o Google Docs, né? Que permite a escrita colaborativa. Acho que os professores têm se beneficiado bastante com essa ferramenta, corrigindo os textos, né? Dando aquele feedback lá com balões, e o aluno podendo editar, e a escrita como processo, né, que é muito importante. Dentro das abordagens de escrita, né, a escrita como processo, ela se dá, né, tanto impresso como virtualmente, que é essas fases, né, da pré-escritura, da escrita, até a finalização do texto com o feedback do professor e a reescritura. Então, aí nós temos, nos estudos de escrita, várias abordagens, dentre elas, uma das mais importantes que eu considero é a abordagem da escrita como processo. Professora, eu acabei de colocar aqui o link para baixar a sua tese, certo? Eu acho que as pessoas precisam ler a sua tese, tá? Porque tudo que a senhora falou aqui está lá de uma maneira muito melhor apresentada, né? E eu também tomei a liberdade de colocar aqui o seu e-mail para as pessoas entrarem em contato, tá bom? E
a gente está aqui à disposição, o Lantec procura firmar parcerias, então, desde já, eu já convido a senhora para se fazer presente em alguma publicação futura, a gente dialogar aí sobre esses dois gêneros, né, da resenha colaborativa e do podcast, porque, querendo ou não, também se conta com colaboração de pelo menos duas pessoas ali, né, um entrevistador e um debatedor. Então, o Lantec se orgulha de ter tido aqui a sua fala hoje, certo? A gente fica extremamente grato, cheio de alegria no coração, né? Nessa data que está todo mundo louco, correndo para finalizar o semestre, a senhora aceitou, né? Está aqui com a gente ficou muito feliz e a gente agradece. Tá bom? Foi muito bom. Olha aí o Laurindo, Rafael, nossos alunos internacionais aqui super ansiosos, estavam ansiosíssimos, e a gente espera ver a senhora aqui mais vezes. A Aline tá levantando a mão. Tá. Microfone, Aline. Tá desligado, eu acho, o microfone. A gente está te vendo, mas não consegue ver. Não consegue te ouvir. Aumenta o volume, talvez, do notebook, né? Professora Fran, esse link é para quê? Para a Semana de Letras, que eu queria falar também um pouquinho. Enquanto a Aline tenta ligar o microfone dela, é o convite para a Semana de Letras da UVA. Serão apenas 2 dias, 13 e 14. Até amanhã, dia 10, as inscrições como ouvinte já, né, encerram, como apresentação de trabalho já encerraram. Teremos a presença do professor Júlio Araújo na abertura, professora Karine Soares da UEPB no encerramento, mesas redondas, mini cursos. Então, tá bem legal. Vejam lá a programação. Então, fica o convite feito. Professora... E agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje. Professora Ana Cristina, sou imensamente grata ao seu convite e a todos que estiveram aqui presentes nessa live hoje. A gente vai fazer depois o upload, né? Aqui está só restrito entre a gente, mas depois a gente vai fazer o upload no canal do Lantec. Vai estar disponível lá. O próximo evento, tomara que a gente tenha já o StreamYard, já todo conectado aqui, e a gente possa ter, pelo menos assim, mais gente lá e que as pessoas enviem as perguntas, né, online. Aline, conseguiu já? Pronto, agora tá me ouvindo? Sim! Eu não estava entendendo que eu não conseguia ligar meu microfone. Depois que eu fui entender porque eu não estava conseguindo, resolvi agora, sim. Eu queria sugerir que a gente tirasse... Oi? Qual era o problema, Aline, que você não estava conseguindo? É porque eu estou assistindo a palestra pelo notebook e no celular. Eu tinha desligado o microfone do celular e eu não estava me tocando disso. Porque eu estava ouvindo só pelo notebook. E não estava me tocando disso, mas enfim... eu queria dizer que a gente, para registrar o momento, tirasse um print aqui, pousasse para uma foto. Vamos lá. Você consegue tirar, professora? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou botar a tela inteira, vamos lá. Tá? O letramento digital aqui da pessoa que vive mexendo com isso. Que às vezes dá uma BO, né? A gente comete umas burrices operacionais. Tela cheia. Botar aqui o layout, todo mundo aparecendo, todo mundo liga a câmera, né? Vamos lá. Pausa para foto. Olha aí, rapaz, todo mundo bonito. Todo mundo passou perfume. Mais outra, só para garantir. Pronto, tirei umas 3 ou 4 aí. Muito bem, gente, muito bem. Temos pessoas aqui que eu nunca vi antes. Eu posso só tirar perguntar de onde é que vocês falam, já que a gente não colocou esse momento. O Paulo Donizete, a Val Clécia, Chigando Cutetela, Graça Felipe, sejam todos bem-vindos, tá? Se inscrevam aqui, sigam o perfil do grupo de pesquisa Lantec, tá? A gente já... Pode colocar, Juliane, aí o Instagram do grupo de pesquisa? Posso sim, professora. Tá? A gente tem a proposta de fazer pelo menos um encontro mensal
né, dessa magnitude, trazer um pesquisador da área de linguagem, tecnologia e ensino, e a professora Fran abriu aí com chave de ouro. Professora, gratidão por tudo, pelo tempo disponível, e vamos colocar esse negócio para frente, vamos criar esse guia dos professores, se quiser ajuda, a gente está aqui. Bom, e vamos conversando aí sobre podcast e escrita colaborativa, vamos pensar em algo juntas também. Pronto, eu quero agradecer a todos que fizeram o possível para que esse encontro maravilhoso acontecesse. Se eu estiver esquecido de alguém, por favor, me perdoem, porque já é fim de ano, é fim de semestre, mas eu quero dar os meus agradecimentos aqui diretamente aos meus bolsistas, Pibic, Aline Alves, Danilson Francisco, Embaná, Juliane Rodrigues, Tcherno Baldec não está aqui, quem também já foi do Grupo Lantec, que já participou das reuniões, tá? Cândida Câmara, que é a professora da Católica de Quixadá, também está nos prestigiando, Hermano também, que é do meu grupo de pesquisa, Paulo Donizete, os nossos, né, as pessoas que estavam aqui já desde o início da palestra, Joana Paula da Silva também, professora de PLE, PLA do Núcleo, Emiliana e Graça Felipe. Agradeço pela audiência e vamos transformar esse evento assim numa coisa, né, que a gente possa se ver todo mês. Uma edição, pelo menos, mensal para a gente aquecer nosso coração, tá bom? Vamos fazer pontes para o lado. Tchau, tchau. Professora Tchau, boa noite. Tchau para todos, muito obrigado. Viu? Obrigada, tchau. Professora, depois eu mando o certificado, acho que a Fran já saiu. Não tem problema, não. Vitor! E aí, Aline, Juliane, Wilson, Vitor, tudo bem, Vitor? Tá tudo bem, professora, felizmente. E do seu lado? Tudo bem também. Quando não tá, vai ficar, né? As coisas tendem a melhorar sempre. Pois é. Tá bom. Gente, não esqueci de nada, não, né? Já, o link da frequência foi, né? Foi o primeiro encontro, né? Pode parar de gravar. Tudo bem. Né? Deixa eu parar de gravar aqui. Eu não consigo parar de gravar, porque eu tô no perfil pessoal. Sou eu. Onde é que para, meu Deus? Você vai nas 3 bolinhas, nos 3 pontinhos, aí interromper gravação, aí vai aparecer a mensagem do lado, né? Interromper gravação. 3 bolinhas? Do lado da setinha para cima. Achei.